Fala galerinha, tudo bem? Tudo tranquilo? Prof. Mega falando, Prof. Mega na área, para te auxiliar então naquela aula de Reino Monera. Então a gente começou esta aula na aula passada e aí eu falei para vocês que hoje a gente ia continuar então vendo a parte de reprodução e metabolismo. Então começamos aqui vendo essa parte de reprodução das bactérias. As bactérias podem fazer dois processos de reprodução. Um deles é a reprodução assexuada, aquela que não vai gerar variabilidade genética, ou seja, tu forma clones, tu só aumenta em número. E a outra é a reprodução sexuada, que vai gerar variabilidade genética. Então começamos aqui com a reprodução assexuada, conhecida como divisão binária, também chamada de bipartição, também chamada de divisão simples ou ainda cisciparidade. Tá ok? E em que consiste essa reprodução? Consiste então na bactéria aumentar de tamanho e aí ela duplica o DNA, certo? Ela duplica este DNA e em seguida ela se duplica, formando duas bactérias iguais. Então, formando duas bactérias clones. É como se fosse um processo de mitose. De uma célula, tu forma outra célula. Beleza? Então, essa aqui é a principal forma de reprodução assexuada das bactérias. Tá? Divisão binária, bipartição, divisão simples ou ainda cisciparidade. E aí, a gente entra na reprodução sexuada. Reprodução sexuada é aquela que gera variabilidade genética. São três tipos de reprodução sexuada. A primeira delas é a transformação. Em que consiste esse processo? Então a bactéria ela tem uma capacidade de capturar fragmentos de DNA que estão livres no meio. Ó. Ela captura fragmentos de DNA que estão livres no meio, provenientes de bactérias que foram lesadas, por exemplo. Daí ela incorpora este fragmento de DNA ao seu DNA, olha aqui, ó. Tu entendeu? No momento que ocorre esta incorporação, essa bactéria já não é a mesma bactéria. Por quê? Porque ela é uma bactéria que tem o DNA de uma outra. Então esta bactéria ela é chamada de transformada. Essa bactéria agora ela tem variabilidade genética. E aí tu vai me perguntar, tá aí, qual foi a reprodução que ela fez? É que se agora ela fizer uma reprodução assexuada, como explicado no processo anterior, por exemplo, ela vai estar formando um monte de bactéria diferente. Tá ok? Então a transformação é porque gerou variabilidade genética e ela se tornou uma bactéria transformada. Certo, pessoal? Tranquilo? Bom, aqui nós temos um outro slide também falando da transformação, ó. Então a bactéria ela incorpora DNA proveniente de uma outra bactéria que foi lesada. Certo? Tranquilo? Então, ó, isso aqui é importante que você saiba na transformação. Ó, a incorporação de fragmentos de DNA de outra bactéria. Certo? Tranquilo? Bom, o próximo processo se chama transdução. A transdução é um processo de reprodução onde a bactéria ela usa um vetor para transferência de genes. E quem é este vetor? É um vírus que ataca a bactéria. Então este vetor é o bacteriófago. É um vírus que ataca a bactéria. Então o que ela faz? Ela se aproveita, tá? Se aproveita que este vírus está atacando bactéria, ó, certo? E ela aproveita o DNA da bactéria que ele atacou. Olha aqui o DNA da bactéria que ele atacou, ó. É esse DNA vermelho aqui, ó. E aí ela aproveita esse DNA e incorpora no DNA dela. E o DNA do vírus, o que ela faz? Ela depois remove o DNA do vírus aqui. Tu entendeu? E isso
foi muito utilizado e é ainda muito utilizado na biotecnologia. Por quê? Porque foi assim que se descobriu as chamadas enzimas de restrição, que são enzimas capazes de identificar sequências de DNA e cortar este DNA. Então o que a bactéria faz? Ela identifica aqui a sequência do vírus e corta, certo? Ela identifica aqui a sequência do vírus e corta. Entenderam isso? Certo? Beleza? Tranquilo? Então essa é a transdução. A bactéria utiliza um vetor para a transferência de genes. Quando o vírus chega com o DNA da bactéria que ele matou aqui, que não conseguiu impedir esse vírus, mas essa bactéria aqui conseguiu impedir, depois ela corta o DNA desse vírus. Certo, pessoal? Tranquilo? Aqui nós temos então um outro detalhe da transdução. Transferência de material genético através de um bacteriófago. Isso é importante a gente destacar. Certo? Ó, isso é importante a gente destacar. Transferência de material genético através de um bacteriófago. Tá? Tranquilo? E aí vem o último tipo de reprodução, que se chama conjugação. Um dos mais cobrados em provas e um dos mais utilizados pelas bactérias para se tornar resistentes a antibióticos. Então o que acontece aqui? Uma bactéria encosta na outra, certo? E aí essas bactérias são classificadas como fêmea e macho, certo? A fêmea vai ser a bactéria que vai receber o plasmídio. E a macho é a bactéria que vai doar o plasmídio. Professor, quem é plasmídio? Plasmídio é aquele DNA extracromossomial que eu te falei na aula passada. Lembra que eu te falei na aula passada que tem o DNA da bactéria e tem uns DNAs extras chamados de plasmídios. São moléculas circulares de DNA. E aí, a partir de uma ponte citoplasmática, chamada também de pelo sexual, vai ocorrer, olha lá, uma transferência de plasmídio. E essa transferência de plasmídio, ou às vezes troca de plasmídio, faz com que as bactérias se tornem diferentes. E elas se tornando diferentes, isso gera variabilidade genética. E esta variabilidade genética é fundamental para se tornar resistente à ação de antibióticos. Tá bom, pessoal? Conjugação, um dos principais aí processos de reprodução sexual. Certo? Beleza? Muito bem. Então assim a gente finaliza a parte de reprodução das bactérias. Entramos agora aqui no metabolismo, na nutrição das bactérias. Então as bactérias elas podem fazer, né, basicamente dois tipos de reprodução, de nutrição. Nós vamos ter a nutrição autotrófica, que é aquela nutrição em que a bactéria pode fazer uma fotossíntese ou uma quimiossíntese. Qual a diferença? Na fotossíntese, ela utiliza a energia da luz. Na quimiossíntese, ela utiliza a energia de uma reação química. Certo? Tranquilo, pessoal? Então aqui a gente tem as sulfobactérias que utilizam aqui, ó, H2S, gás sulfídrico, como reagente do processo. E se ela utiliza gás sulfídrico, o que ela libera depois no produto é enxofre. E elas vão ter, ó, um pigmento para fazer esta fotossíntese, que se chama bacterioclorofila. Elas não vão ter a clorofila que nem tem as plantas e as algas, por exemplo. Elas vão ter esta bacterioclorofila. O outro grupo de bactérias que faz fotossíntese são as cianobactérias e as bactérias que fazem fotossíntese. Essas bactérias utilizam água.
essas bactérias utilizando água, elas liberam oxigênio no produto. Essas vão ter pigmentos fotossintetizantes, porém esses pigmentos não estarão dentro de cloroplastos, porque elas não têm cloroplastos. Lembra que a única organela presente é o ribossomo. Tá ok? E nós temos aqui as quimiosintetizantes, que são essas bactérias aqui que participam do ciclo do nitrogênio. Elas produzem energia a partir de uma reação química. Essas são as autótrofas. Beleza? Muito bem. E tem as heterótrofas. Assim como nós somos heterótrofos. Então as heterótrofas, elas são classificadas em dois grupos. As saprófitas, também chamadas de saprofágicas, que fazem a decomposição da matéria orgânica, fazem a ciclagem da matéria orgânica. E as parasitas, que são aquelas que geralmente causam doenças e se alimentam de seus hospedeiros. Tem também aqui, não coloquei, as fermentadoras. Fermentadoras são aquelas que participam da fermentação láctica, por exemplo, fazendo iogurtes, queijos e etc. Também são heterótrofas as fermentadoras. E para fazer o fechamento aqui desta segunda parte de Reino Monera, nós temos aqui a obtenção de energia das bactérias. Então as bactérias podem obter energia da seguinte forma: fazendo respiração aeróbica. Aeróbica é quando elas utilizam oxigênio no metabolismo. Respiração aeróbica, aeróbica utiliza oxigênio no metabolismo. Certo? Elas podem fazer também fermentação. Fermentação é um processo onde vai ocorrer a produção de energia na ausência de oxigênio. É um processo anaeróbico. Anaeróbico significa sem oxigênio. As bactérias anaeróbicas, elas são classificadas então em dois grupos. Anaeróbicas facultativas, elas podem ou não utilizar o oxigênio no metabolismo. Então, se tiver oxigênio, elas usam. Se não tiver, elas não usam. Essas são as anaeróbicas facultativas. E tem as anaeróbicas obrigatórias, que são aquelas que não vivem na presença do oxigênio. Certo? Então tem bactérias que não vivem na presença do oxigênio. Por exemplo, a bactéria que está dentro de uma lata, certo? Ali dentro de um alimento, por exemplo, tu abre a lata, sai um odor desagradável, por isso que não se compra lata estufada, certo? É uma bactéria anaeróbica. Entenderam? Quando tu bota água oxigenada no machucado, por exemplo, né? Tu te machucou, daí começa a borbulhar, começa a ferver, tu está matando as bactérias que são anaeróbicas obrigatórias. Certo, meus queridos? Tranquilos? Beleza? Então assim a gente finaliza este capítulo que fala de Reino Monera. Lembrando que este capítulo de Reino Monera, ele está no livro 2 e ele é o capítulo 5, tá? Assim a gente finaliza este capítulo. Tranquilo? Um beijo no coração de vocês. Espero que tenham gostado da aulinha. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau!